Então estamos na oitava temporada de uma série de mensagens que nós estamos trazendo desde janeiro. E a série é Jesus e eu, um encontro que vale a pena. Viu só? Jesus e eu, um encontro que vale a pena. O que é essa série de mensagens? O ano passado nós trouxemos uma série de mensagens, Igreja que Cresce. Então nós aprendemos sobre esse assunto, como uma igreja cresce e o que a gente precisa fazer. E implantamos, colocamos esta nossa divisa que nós recitamos todos os domingos, no final do culto, todas as partes, todos os cultos nós recitamos a nossa divisa. E a divisa é: existimos para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então esta é a existência, a forma de por que existimos, por que a IBAB existe nesse local. Então hoje nós temos bem claro em nossas mentes para que nós existimos. Existimos para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E quando nós levamos as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, coisas boas acontecem. Porque Jesus, Ele é o nosso foco central. Nós temos um relacionamento íntimo com Jesus. E quando nós temos um relacionamento íntimo com Jesus, nós somos transformados. Nós queremos fazer a obra do Senhor, nós queremos estar em ação, que foi o tema da mensagem da série da semana do mês passado. Mês passado foi Igreja em Ação. Por que Igreja em Ação? Uma igreja que tem um relacionamento com Jesus, ela tem atitude, ela age. E nós vemos que a igreja hoje, ela tem ações sólidas e projetos com intenções. Então a igreja é intencional. E quando a igreja é intencional, ela leva o Evangelho de Cristo intencionalmente, ou com um propósito de ganhar almas para Jesus. E tudo isso que o irmão Wesley trouxe aqui são intenções. Nós queremos apoiar e ajudar as pessoas, porque essa é a nossa missão. E para a gente, hoje em dia, para você fazer um evangelismo eficiente, você tem que ter relacionamento. Não é mais como antigamente, que as pessoas iam lá na praça da Sé e ficavam gritando lá e as pessoas se convertiam. Eu falo Praça da Sé porque eu sou de São Paulo, então é o marco central da cidade de São Paulo. Mas aqui em Hortolândia, imagine você, alguém lá na igreja matriz, porque certamente tem uma igreja matriz, né? Então toda a cidade tem uma igreja matriz e a pessoa lá na igreja matriz tem aquele movimento de pessoa ficar gritando ali. Não é mais assim. Pode acontecer? Pode. Mas não é mais assim. O mundo mudou. E nós precisamos não trazer o mundo para a igreja, mas nós precisamos entender a linguagem das pessoas e levar o Evangelho de acordo com a linguagem. Os tempos mudaram. Nós acabamos percebendo que coisas que funcionavam antigamente não funcionam mais. Eu disse ontem no encontro de pastores sobre o telefone. Você sabia? Você que é um dinossauro igual eu, quando você vai passar o número do seu telefone, como que você faz? Eu vou passar o meu número e você vai se identificar. Como que eu falo o meu número para aquele que não tem? Eu vou falar o meu número. Se você não tem, você pode anotar, colocar no seu celular aí e já salvar meu contato. 19 9 8759 9000. Como que eu falo o telefone? 19 DDD 9 8759 9000. Se você perguntar para a nova geração, sabe por quê? A nova geração de 13 anos para cá, eles não sabem que não existiu, que o número 9 foi na frente. E ainda, como dinossauro, eu ainda peguei o tempo que não tinha outro 9 na frente. Você lembra disso? O celular, meu primeiro celular foi em 1999, o mesmo número até hoje, que é um DDD11 que eu tenho outro número também, DDD11. E quando eu comprei esse celular, era Pega e Fale, era antes do Baby. Quem lembra do Baby? Então eu estou sozinho, hein? Então tinha o Baby da Telesp
celular. E antes ainda era o Pega e Fale da Telesp celular, né? Era um tijolinho assim, um gradiente strike. Então o número, ele não tinha ainda um outro 9. Então isso ainda tinha, igual o telefone fixo, eram 3 números. Hoje quem tem telefone fixo em casa? São poucas as pessoas. Não sei se alguém tem telefone fixo em casa aqui, amor. O irmão Valdir, ele tem um telefone fixo em casa e ainda é aquele de rodar assim ainda, ó, de catraca, né? De catraca, igual o orelhão. A gente não vê mais orelhão por aí. Então, gente, o mundo mudou. A forma de se comunicar mudou. Só que uma coisa não mudou: a nossa comunicação com Deus. E é disso que eu quero falar nesta noite, dentro da nossa série de mensagem. Então, oração, combustível para a alma. E eu quero que você abra a sua Bíblia para Mateus, capítulo 6, versículo 5, onde nós vamos ler a palavra do Senhor e aplicarmos em nossas vidas. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Mesmo sentados, mas com toda a reverência, nós vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Eu também vou colocar na tela para ajudar-nos. Diz assim a palavra do Senhor: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Senhor, abençoe a meditação da tua palavra. Fale aos nossos corações naquilo que nós precisamos mudar em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a sermos humildes ao ponto de reconhecer que o Senhor é o dono das nossas vidas e nós precisamos transformar as nossas vidas dia após dia, porque a santificação é um processo, Deus, um processo que nós precisamos seguir adiante até a santificação final, que é quando Cristo nos levar para si. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Muito bem, meus irmãos, como orarem? Não sejais como os hipócritas. O que são os hipócritas? São aquelas pessoas que justamente Cristo diz aqui, que são aquelas pessoas que gostavam de orar em público para se amostrar, como diz o outro, amostradinho. Então, não deve ser assim, porque eles já receberam o seu galardão. É a mesma coisa que eu disse aqui no começo do nosso culto a respeito das contribuições. Muitas vezes eu quero me aparecer, eu quero que o meu nome esteja numa lista de contribuinte da igreja. E não é assim. Se a gente fizer isso, a gente já ganhou o nosso galardão. Nós precisamos fazer as coisas de forma anônima, porque o Senhor, nós fazemos no culto e Ele vai nos revelar ali no dia a dia. Ele vai nos abençoar e nós vamos ver a grandeza de Deus. E aí Jesus Cristo, ele começa ali então falando sobre este ponto. Mas eu gostaria de ir com você para o versículo 9. E no versículo 9 ele começa a dar as instruções sobre a oração. Nós conhecemos muito. Se nós fôssemos aqui falar decora, nós iríamos falar decora aqui. Interessante que a minha filha hoje na hora do almoço, nós vamos orar, filha, para almoçar. E aí, o que ela fez? Ela falou, quero orar o Pai Nosso. Porque a Michele falou ontem à noite, quando nós estávamos fazendo uma visita a um casal, e nessa visita nós fomos orar também pelo casal, orar pelo alimento, e a Michele incentivou a Marcela a orar o Pai Nosso, né? E aí o que ela fez? Na hora que a gente foi orar, ela foi buscar a Bíblia. Pai, aonde está a oração do Pai Nosso? E ela leu a oração do Pai Nosso, porque ela não sabe decorar ainda. E o desafio que a Michele deu foi para que ela decorasse, né?
Então, a oração do Pai Nosso ela é muito conhecida, mas muitas vezes nós não conseguimos entender muitas coisas. Passamos debalde, passamos muito rápido por isso e não damos a devida atenção. Então, o versículo 9 ao versículo 13 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu. Vamos fazer o seguinte, você vai ler comigo, tá bom? Lê comigo. Você está com a versão Almeida Corrigida Fiel aí, aquela bem tradicional. Então, se você está com essa sua não é, a sua é NVT. Mas se você estiver com a tradicional Bíblia Almeida Corrigida Fiel ao texto original, é essa que eu estou lendo aqui agora. E você pode ler junto comigo, para a gente não bagunçar o coreto. Pode ser. Aí depois volta aí, porque esse não estava no combinado, né? Não estava no combinado. Mas aí os irmãos vão ler comigo o Pai Nosso. Eu sei que você sabe de cor, mas nós vamos aprender aqui o mês inteiro. Nós vamos aprender os ensinamentos de Jesus no texto, na oração que Ele instituiu, Ele instruiu para orar. E às vezes a gente esquece. Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Essa é a oração que Jesus nos instruiu. Mas a gente tem que ficar repetindo essa oração? E nós temos essa questão que pessoas repetem, e aí acaba se tornando um problema, porque também nós temos na palavra de Deus que nós não devemos ficar em vãs repetições. Mas aqui é um modelo para entendermos aquilo que nós precisamos fazer dentro disso. Então nós lemos aqui os versículos 9 a 13, e nós temos aqui um momento, nós temos dois momentos que foram registrados. Mateus registrou e Lucas registrou também essa mesma oração. E eu quero fazer aqui então um paralelo, o comparativo entre Lucas e entre Mateus. Você sabia que não são no mesmo momento? Lucas registrou a oração do Pai Nosso e Mateus também. Mas você sabia que não foi no mesmo momento que Jesus ensinou aquela oração? Às vezes você não lembra, né? Você não sabe, e hoje você vai saber. Então, primeiro, Mateus, qual foi o momento desta oração que Jesus ensinou? Durante o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, nós encontramos muitos assuntos aqui em Mateus 5, tá bom? Mateus 5, Mateus 6. Então, olha só os assuntos aonde que Jesus traz a oração no meio, mostrando também a importância da oração. O cristão deve ser sal e luz. Ele falou isso. O cumprimento da lei está em Cristo. Então, o cumprimento da lei não é as nossas obras, mas o cumprimento da lei está em Cristo. Como acontece o adultério? Ele fala sobre isso. Como que acontece o adultério? Isso tudo no Sermão do Monte. As regras do casamento. Ele fala como que o esposo deve cuidar da mulher, da esposa, e a esposa do marido, e assim por diante. Ele fala sobre essas regras. Também ele fala para não jurar, nem pelo céu, nem pela terra. Então também ele fala não jureis, não é? Não se vingar, porque a ira é de Deus, não é nossa. Então nós não devemos nos vingar. E quantas pessoas têm um coração vingativo? Não, porque ele fez isso comigo e eu quero o dobro para ela. Já viu aquela expressão, o que você deseja para mim, eu te desejo em dobro? Quem
Quem já ouviu essa expressão, né? É perigosa, né? Perigosa. Amar os que nos odeiam. Olha só que coisa, né? É difícil amar aqueles que nos odeiam, mas Jesus ensinou no Sermão do Monte. Ele também ensinou como viver no reino. E nós vamos falar sobre o reino hoje de novo. Tá bom? Nós vamos falar sobre o reino hoje de novo, que ele fala sobre o reino na sua oração. Também ele fala sobre o jejum. E as pessoas muitas vezes não entendem bem o jejum. E aí você vai entender aqui no Sermão do Monte sobre o jejum, não é o assunto desta noite. Também, investimento sábio. Ele fala de investimento na obra do Senhor, né? Na obra nas coisas de Deus, onde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Ele fala sobre o serviço exclusivo a Deus. E lembra quando o pastor Domiciano pregou aqui e falou que era bom que todos fossem serventes, né? Todos fossem servos do Senhor, ministerialmente? Quem dera que todos nós tivéssemos um ministério na casa do Senhor, porque assim o pastor não precisaria se preocupar com tanta coisa, porque cada um já está fazendo. Graças a Deus, aqui na igreja nós temos muitos ministérios e muitos obreiros aqui, mas nós podemos ter mais. E é isso que nós estamos levando adiante, né? Também ele fala sobre o descanso no Senhor. Devemos descansar em Deus. Quantas dificuldades vêm em nossas vidas no dia a dia, não é? Mas se nós não descansarmos em Deus, nós teremos um problema, porque nós não conseguimos fazer algumas coisas, muitas coisas, só Deus que faz. E a gente fica quebrando a cabeça, porque a gente não descansa no Senhor. Também ele fala sobre o amor e prudência ao julgar. Cuidado nessa questão de julgar. Às vezes a gente está julgando uma pessoa e a gente também tem um problema, porque a gente leva a nossa régua de julgamento. Nós devemos entender direito o que está acontecendo. Jesus fala sobre isso. Também ele fala sobre 2 caminhos: o caminho estreito, da porta estreita e da porta larga, né? Jesus fala desses 2 caminhos, tudo no Sermão do Monte. Ele fala também da árvore e seus frutos. Pela árvore conhecereis, ou pelo fruto conhecereis a árvore. Então nós precisamos dar frutos de salvação, porque o salvo dá fruto de salvação. Jesus fala sobre isso. Ele fala sobre sabedoria. E a sabedoria do mundo não é suficiente, porque a sabedoria divina que Ele nos dá é mais forte, é mais sábia, vamos dizer assim, do que a do mundo. E dentre esses assuntos, ele traz também então a oração modelo e a perseverança na oração, em alguns capítulos adiante. Então, meus irmãos, nós precisamos orar e orar. Nós falamos sobre ação no mês passado. Então, oração, a palavra oração é orar e ação. É um conjunto de 2 palavras: oração, orar e ação. Nós falamos sobre ação no mês passado. E esse mês nós vamos falar sobre orar. Então é nesse momento que Mateus registra as palavras de Jesus, nesse contexto onde ele estava ali no Sermão do Monte. Qual foi o local? Provavelmente na região da Galileia. E qual foi o público-alvo? O público que estava ali, uma grande multidão, incluindo discípulos e ouvintes variados. E qual foi a ênfase que Jesus usou? Jesus está ensinando sobre a justiça interior, como orar corretamente, sem hipocrisia. E orando, não useis de vãs repetições, portanto, orai assim. Então está lá no versículo 7, versículo 9, versículo 7 ao 9. Então nós temos que tomar cuidado e temos que seguir a orientação de Jesus. E aí vem Lucas. O que Lucas falou então? Qual foi o momento da oração que Lucas registrou? É uma ocasião posterior, quando Jesus estava orando e um dos seus discípulos pede para que ele ensine a orar. Ou seja, aquele discípulo, se ele estivesse no Sermão do Monte, se ele estivesse ali naquele momento que Mateus registrou, se ele estivesse ali e ele prestou atenção, ele não precisaria perguntar. Ou ele não estava e ele queria aprender, porque Jesus tinha ensinado, ele ficou sabendo que Jesus ensinou, ou ele estava e não prestou atenção.
Quantas vezes as pessoas estão no culto, estão num momento deste e não lembram o que foi pregado? Sabe por quê? Porque muitas vezes, como disse o irmão José hoje de manhã, muitas vezes ele está envolvido no celular, está querendo saber quanto foi o jogo do Corinthians, quanto foi o jogo do Parmeira, né? Do São Paulo, do Santos. Ainda tem pessoal que torce para o Santos. Então, porque está pensando em outras coisas, como diz o outro, na hora do Brasil. Está pensando na hora do Brasil, está pensando em outras coisas. E nós precisamos entender que aquilo aconteceu, foi depois, e aí Jesus Cristo, com toda a paciência, ele traz um ensinamento também. E o local ele não é especificado, mas em uma cidade ou vila durante as viagens de Jesus. Qual foi o público? O público, um grupo mais íntimo, apenas os discípulos. Lá no Sermão do Monte, era uma multidão de pessoas. Então pode ser que esse discípulo estava no meio da multidão e não ouviu, não conseguiu ouvir, mas ali no momento íntimo. E Jesus está aqui nesse momento, no momento íntimo com você, para que você possa aplicar em seu coração aquilo que Ele quer que você faça. Por isso estamos aqui. E qual foi a ênfase que Ele usou então? Ensinar um padrão de oração a pedido dos discípulos. E aí Lucas diz lá em Lucas 11:1: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então traz ali o ensinamento. E dito isto, nós podemos ir adiante, avançando a nossa mensagem, porque esta é a primeira, né? Então nós vamos iniciar e vamos tentar chegar até o final da oração do Pai Nosso neste mês. Lembrando que esta palavra, e eu quero trazer aqui uma frase para você, vamos aprender aplicações contidas nesta oração padrão de Jesus. O que Ele tem a nos ensinar, tá bom? Então é isso que nós vamos aprender. Extrair coisas desta oração que às vezes você não parou para pensar. Então, primeiro ponto: Pai Nosso que estás no céu. Esse é o relacionamento com Deus. O próprio Cristo, que é Deus, Ele ensinou a nós a termos um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele é importante. Quem aqui ainda tem alguns dinossauros como eu, né? Vai lembrar que a televisão, você virava o botão para achar o canal. Quando não achava o canal, ficava como? E aquela imagem toda, né? E quando a gente ia para a praia, então, misericórdia, porque não era a mesma antena, era UHF na praia. E você levava aquela TV, pelo menos tem uma. E tem o pessoal da novela, né? Eu não posso perder a novela. E aí ficava ali rodando até achar. Colocava um bombril, porque lá na praia você ainda colocava um bombril para pegar o UHF, que tinha que ter um decodificador. Então tinha um aparelhinho que você colocava, e naquele decodificador você ligava na TV, e às vezes era tão ruim que você colocava um bombril para pegar. E aí você imagina e aí tinha, quando chegava a meia-noite, muitos canais saíam do ar, ficava aquela, ou ficava o X, ou ficava e aquelas listras coloridas. Gente, isso é nostalgia. Os irmãos estão comigo aí, né? Então eu não sou velho sozinho, tá bom? A Michelle fala, mas você não é velho. Mas eu estava falando com a Michelle, gente, nós somos a geração, irmãos, nós somos a geração mais privilegiada da história. Sabe por quê? Nós pegamos um período analógico. Nós pegamos, tudo isso aqui que eu expliquei, nós pegamos. Período analógico. A válvula, meu Deus do céu. E aí, tem aquela TV que você tinha que bater para ela funcionar, né? Quem teve uma dessa, né? Só os raízes, né? Bater na TV assim para ela poder ligar. Pega a TV
meu, né? Então disso, nós somos privilegiados. Nós pegamos essa época, pegamos o início da internet, pegamos o início do celular, que o celular era só para ligar, era só para falar, o tijolão, tijolola, né? Startup, pegamos esse período. Aí veio o iPhone, que veio como smartphone, e as outras operadoras, as outras fábricas começaram a fazer também o smartphone, que hoje nós temos em nossas mãos. Hoje nós podemos falar através de um relógio. Quem tem o smartwatch, isso eu não tenho ainda, então eu não entrei para a área, mas você pode falar com o celular. Já tem coisa de você falar no óculos. Já tem aparelho que você coloca, você aperta aqui, você tem uma ligação pelo óculos. Eu vi essa semana o pessoal fazendo filmagem com imagem perfeita, uma câmera no óculos. A gente pegou isso. Nós agora estamos no momento da implantação da inteligência artificial. Há 20 anos atrás você pensava nisso? Nós tínhamos só o Google, que era o que a gente usava de pesquisa. Hoje você coloca lá o que você quiser, você coloca na inteligência artificial, ela vai te dar. Eu conheço o livro, eu li o livro da Escola Dominical, Vivendo na Palavra. O que eu fiz? A apostila já está pronta. Simplesmente falei, para o ChatGPT, eu falei, montar um plano de aula, 13 aulas, baseado no livro Vivendo na Palavra. Gerou a aula, está pronta. Eu fiz a aula em um dia. E eu conferi, está de acordo com o livro. Por quê? Eu dei a referência para a inteligência artificial, o que eu queria. Mas nós temos tudo que é tecnologia, nós temos que ter cuidado e usar com responsabilidade. Porque também, vocês lembram da mensagem de semana retrasada que eu trouxe um mapa da Galileia, das 7 igrejas de Apocalipse. Lembra que as igrejas estavam repetindo? Porque o ChatGPT ele ficou bugado, ele não soube trazer para mim a informação correta. E eu não conferi e coloquei aqui para os irmãos. E aí? Porque eu vi o mapa, para mim o mapa já estava certo. Quando eu fui ler as cidades, que eu fui ler aqui, poxa vida, de Filadélfia estava repetido 2 vezes. Então foi o ChatGPT. Então nós precisamos manobrar e manusear de forma correta. Eu tenho interesse em fazer um curso de inteligência artificial. Se tiver naquela lista lá, você me fala. Porque está no meu radar fazer curso de inteligência artificial para saber como usar de maneira correta. Então, nós passamos por todos esses momentos, só que existe um problema. Estava conversando com a irmã Michele hoje, indo para casa, meditando sobre esse assunto. Nós que somos 30 a mais, vamos falar assim, 30 a mais, se não tiver internet, se não tiver inteligência artificial, se não tiver nada, se não tiver luz, nós conseguimos se virar. Você pega uma caneta e monta a mensagem, monta o estudo, monta a apostila. Você pode fazer ali na mão, nós temos essa habilidade, nós temos isso. Mas a geração daqueles que estão lá na salinha lá, eles não terão isso, pode ter certeza. É tudo muito rápido. Você entende por que eu digo que mudou? A forma de levar o Evangelho mudou. Hoje, eu posso estar pregando aqui e você está conferindo se o que eu estou falando está certo. Fazendo uma simples consulta. Eu lembro quando eu estava dando aula lá no instituto, aula presencial, o irmão abençoado Wesley, ele já buscava ali direto no ChatGPT há um ano atrás. Deixa eu ver se o pastor está falando certo aqui. Já puxava lá para conferir, ainda bem que estava falando certo. Mas é isso, era novidade. Ali era novidade, era quando chegou a inteligência artificial disponível para nós. Então, hoje em dia está difícil. As pessoas estão mais dentro de casa. Na época do Elias, as crianças jogavam bola, subiam nas árvores para brincar de cada macaco no seu galo. Melhor época, então. Na época do Elias, na minha não. Na época do Elias.
Então, assim, hoje em dia, aonde estão as crianças? É ou não é? Se você deixar, a Marcela tem um limite para usar o celular. Eu consigo controlar, através do meu celular, controlar o que ela faz e o momento que ela vai usar. Então, assim, período de escola, o celular é bloqueado. Quando ela vai pegar, está lá, período de escola, período escolar. Então, se ela faltou na escola, ela não tem celular. 8 horas da noite, é o momento de descanso, o celular aqui bloqueia. Acabou, a brincadeira acabou. Então, a gente ainda consegue fazer isso com as crianças, mas daqui a pouco, o adolescente, você não tem mais controle. E a gente sabe que muita coisa ruim tem. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque tudo vai envolver um relacionamento com Deus. O nosso caráter, o que vai moldar as nossas ações, são o nosso relacionamento com Deus. Eu vou dar outro exemplo. Estava ali com a Michelle também. A Michelle, meu Deus, a Michelle já tem 15 anos já que eu uso a Michelle nas mensagens, né? Desde lá do Pérola 2, a gente não era nem namorado ainda, e eu já usava a Michelle no exemplo, né? Para falar sobre algumas coisas que a gente conversava bastante. E uma coisa que a gente estava vendo, assim, a gente estava passando ali no TikTok, e a gente estava junto um lado do outro ali, e a Michelle falou assim: nossa, ainda bem que eu não vejo as mulheres dançando no seu TikTok. Aí eu falei: Mi, é assim, é temor a Deus. Porque de vez em quando vem a tentação, viu? O cabruco põe um vídeo lá de alguém sensualizando, o que você faz? Passa logo, porque se você não passa logo, ficar parado ali, daqui a pouco manda a segunda opção, manda a terceira opção, manda a quarta opção. Então, cuidado. Um dia, um rapaz lá no shopping, ele trabalhava lá no shopping, ele era dono de um quiosque, e aí ele tinha dificuldade de alguma coisa no celular, no Instagram. E aí o estagiário contou para mim essa história. O estagiário chegou lá para pedir as vendas, e aí não sei o que aconteceu, que ele pediu para pesquisar alguma coisa no Instagram, ou não sei se era a página do shopping, para pesquisar, para ele começar a seguir. Quando o estagiário pegou o celular do lojista lá, quando ele botou para pesquisar, só tinha homem seminu. No WhatsApp, no Instagram do dono lá do quiosque. O que isso quer dizer? Que é o que ele mais pesquisava. Entende? Então, assim, o celular ele denuncia. O celular denuncia. Então, como que a gente sai dessa? No relacionamento com Deus. Se você tem um relacionamento com Deus, você tem temor a Deus. Você vai fugir da tentação, mas a tentação está aí. É um passo, como diz, tem a facilidade de você clicar e se matricular no curso de graça, mas também a mesma facilidade que você tem para se inscrever no curso de graça, você tem para acessar um vídeo pornográfico. Você que vai escolher. E o seu relacionamento com Deus é o que vai te trazer, então, o que você vai fazer. Então Jesus começa com a sua oração falando sobre um relacionamento com Deus. Pai nosso que estás no céu. Se é nosso, é porque nós temos relacionamento. Nós somos irmãos, porque o Pai é nosso. O Pai é nosso. E esse é um relacionamento que nós precisamos ter. Então, primeira coisa, na oração do Pai Nosso que estás no céu, é a identidade e adoção espiritual. Nós temos que saber quem somos. Quando você vai viajar, o que a pessoa pede para você no guichê? Se você vai viajar de avião ou ônibus, o que eles pedem? Documento pessoal com foto. Eu quero saber se você é você mesmo. Então, quando nós entendemos que o Pai é nosso, Pai nosso que estás no céu,
que o relacionamento é com Deus, nós temos a nossa identidade gravada em nós. Imagine você, duas crianças, dois meninos, gêmeos. Quem aqui conhece gêmeos idênticos? Tem gêmeos idênticos, né? Como você sabe se é gêmeo idêntico? E como que o próprio gêmeo pode saber que ele é ele? Porque ele tem uma identidade. Ele sabe quem ele é, porque ele sabe qual é a identidade dele. Eu sou esse. Mas quantos gêmeos idênticos já não fizeram trocas? Porque um era bom em exatas, o outro era bom em humanas. Na faculdade, eles simplesmente se trocavam de sala para fazer as provas trocadas. Dar um jeitinho. Por quê? As pessoas não conhecem. Eu estudei com gêmeos, eram fininho e finão. Só quem sabia quem era fininho e finão era quem estava com eles todo dia. Para você entender quem era o fininho e quem era o finão. Era desse tamanho, parecendo uma salsicha. Por isso que era fininho e finão. E jogava bola, né? Mas você conhecia por quê? Porque você estava junto. Você entende a identidade. Como que nós nos reconhecemos como filhos de Deus? Porque nós estamos juntos com Deus. Em Cristo, nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados e nós temos essa ligação espiritual. Segundo, a unidade e comunhão com o corpo de Cristo. Quando nós entendemos que o Pai é nosso, nós somos unidos em um só corpo, temos comunhão com o corpo e com Cristo. Amém ou não? Amém. É bom estar aqui entre os irmãos. Se nós pudéssemos, pelo menos para mim, se eu pudesse, eu ficaria com os irmãos aqui, montava a caminha ali, vamos ficar aqui juntos, gente. Porque esse momento eu esqueço de todos os problemas. Porque eu estou aqui adorando ao Senhor. Você esquece dos problemas. É um momento que você vai abraçar o seu irmão, vai chorar, vai se humilhar perante Deus, vai cultuar a Deus, vai servir, vai cantar, vai prestar homenagem ao Senhor Jesus. Então, esta unidade, porque nós entendemos que o Pai é nosso. E também entendemos a soberania e a santidade de Deus. Nosso Deus é soberano, não tem aquele louvor antigo. Também só os dinossauros como eu conheço. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. E a música segue. Porque nós entendemos quem é Deus, porque o Pai é nosso e Ele está no céu. Ele é soberano e Ele é santo. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Segundo, santificação, ou melhor, santificado seja o teu nome. E aí vem a adoração. Nós entendemos que o Pai é nosso. E Jesus diz e mostra sobre santificado seja o teu nome, é um sinônimo, um significado para adoração. Será que nós estamos adorando a Deus em todo momento da nossa vida, quando nós oramos ao Senhor? Senhor Deus, bendito seja o Senhor e eu agradeço por tudo que o Senhor é em minha vida. Santificado seja o teu nome, louvado seja o teu excelso nome, louvado seja o Senhor. Não precisa falar difícil, reconheça simplesmente que o Senhor, Ele é santificado, Ele é santo, 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 e nós adoramos Ele. Reconhecimento da santidade de Deus, nós precisamos reconhecer que Deus, Ele é santo, exaltação dos seus nomes e atributos. Então, qual é o atributo de Deus? A santidade. Santo, Ele é santo, e santidade é separado, nele não há pecado, e esse é o nosso Salvador, e Ele nos fez nele santos, separados para Deus. A santidade posicional,
Quando recebemos Jesus como Salvador, nós somos declarados santos e justos pela obra do Senhor Jesus, e é nele que nós somos santificados. Nós não temos obra nenhuma de santificação, de salvação, de santidade, por mais que nós trabalhamos para não fazer as coisas erradas, as coisas que desagradam a Deus, mas é só em Cristo nós somos santos, porque não é pela obra da carne, como disse Paulo. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Precisamos entender isso e exaltar os seus nomes e atributos. Prioridade da adoração na oração. Nós precisamos priorizar primeiro a exaltação do Senhor. Ele é exaltado. Também o pessoal conhece: ele é exaltado, o rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Precisamos lembrar disso. Terceiro e último ponto: venha o teu reino. Esse é o terceiro ponto, o último da primeira mensagem, tá bom? Então, venha o teu reino. É um alinhamento com o propósito de Deus. Será que nós estamos alinhados com o reino do Senhor? Será que eu sei o que é o reino de Deus em meu coração? É a submissão ao senhorio de Cristo em todas as áreas da vida. Em seus passos, o que faria Jesus? Lembra daquele livro? Leia esse livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Se a gente tem uma decisão a tomar, lembre-se disso. Jesus faria o que no meu lugar? Submissão ao senhorio de Cristo. Ele é que domina, Ele que é o nosso rei. Anseio pela expansão do reino entre os perdidos. Por isso que nós fazemos o Projeto Gol. Por isso nós fazemos as ações. E o próximo bazar, já alinhei com a irmã Edna, vai ser um bazar de doação de roupas. Já vou separar umas roupas lá, porque roupa masculina é difícil, né, irmão? É muito difícil. Não tem roupa de homem, sabe por quê? Cris, vou contar um segredo. A gente usa roupa até moer. As mulheres trocam de roupa, né? Tá sempre com roupa trocada. Já enjoei desse vestido, vou comprar outro vestidinho e encosto o outro. As mulheres ainda tem isso. Agora os homens, Elias, usa até moer. Fica furado. Tem um amigo meu, agora eu vou dizer para vocês aqui. Tem um amigo meu que tem um irmão, e é verdade, tá? O irmão dele usa a cueca até furar tudo. Ele não compra a cueca, ele é solteiro ainda, e a mãe que dá a cueca para ele, mas na época de solteiro era a mesma coisa, tá? Eu usava a cueca até moer, e a minha mãe que dava a cueca sempre no aniversário. O aniversário era meio cueca, quando solteiro, então eu usava a cueca até moer. Então o homem tem isso, viu? Ele usa a roupa até moer. Então vamos abrir nosso guarda-roupa, irmãos. Aquelas roupas que você não usa mais, separe, vamos doar. Tem umas camisetas minhas que encolheu, não sei o que aconteceu. Eu coloco, fica parecendo a barriga. A camisa ele guarda. E aqui, ó, eu tive que colocar dentro da calça, que essa camiseta aqui é nova. Eu tive que colocar dentro da calça, porque se eu levantar, vai ficar metade da barriga para fora. Então, tem problema com roupa, porque a roupa encolhe, né? Então, se você pode, junte as suas roupas e vamos doar. Por quê? Levar o reino, expandir o reino aos perdidos. Neste momento de doar as roupas, aí sim vai ter irmã com um folhetinho para dar uma palavra para aquela pessoa que está ali buscando ajuda e até mesmo não tem roupa e está ali recebendo, escolhendo uma roupa dada para ela. E ela vai: olha que igreja diferente. Não é uma igreja que quer só o dinheiro da comunidade, é uma igreja que abençoa a comunidade, não é não? É isso que eu quero. Que a igreja tenha esta visão e que as pessoas olhem para nós como o corpo de Cristo, e não uma igreja mercenária, mas uma igreja que abençoa, porque é abençoada. Existe uma frase que o pastor Joel pregou lá no encontro de pastores, que eu trago isso, não foi no nosso acampamento, eu acho. Abençoados para abençoar. Então, irmãos, nós somos abençoados para abençoar.
E quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Só que nós somos egoístas e não queremos abençoar. Nós queremos a bênção só para nós. Mude esta visão. Esperança escatológica na vinda final do reino, o reino de Cristo, onde nós iremos reinar com Ele. Louvado seja Deus, e esse tempo está perto. Obviamente que ainda terá tribulação e tal, mas do tempo que Ele está para voltar, o que é 7 anos? Para Ele implantar o seu reino milenar, e que nós iremos reinar com Ele, escatologicamente falando. Para entrar na presença de Deus em oração, olha só, eu preciso ter relacionamento, santidade e alinhamento de propósito com o Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos, amém? Mas eu vou falar o que a Bíblia diz para os homens. Se o homem está brigado com a esposa, a oração desse homem, ela é impedida. Deus não ouve a sua oração. Mas depois eu pego as irmãs, tá? Fique tranquilo. Glória a Deus. Então assim, se o homem está brigado com a esposa, as orações são impedidas. A Bíblia diz. Olha, porque nós precisamos estar na presença do Senhor em oração, precisando então ter um relacionamento com Deus. E ter um relacionamento com Deus é ter um relacionamento com os irmãos, com o corpo de Cristo. Santidade e alinhamento de propósito. Vocês riram, né, irmãs? Pode deixar que a sua hora vai chegar. E aí, George Eldon Ladd, ele diz o seguinte sobre o reino. É um teólogo batista reformado, antigo esse cara aí. Ele disse o seguinte, é de 1800, do século XIX. O reino de Deus é o domínio dinâmico de Deus que se manifestou na história por meio da pessoa de Jesus Cristo. Isso é o reino de Deus. Bom? Então nós fizemos um estudo aprofundado sobre isso. Também nós temos aqui Martin Lloyd-Jones. Ele disse o seguinte também, um teólogo muito importante no século XVIII, XIX, na verdade. O reino de Deus é onde Deus reina soberanamente no coração dos homens. Será que Deus está reinando no meu coração? Será que tudo que eu tenho é do Senhor? Será que a minha vida é do Senhor? Quando eu entendo isso, aí sim, venha a nós o teu reino. Olha aqui, mensagem profunda da oração modelo que Jesus deixou. Venha a nós o teu reino, ou seja, o reino de Deus é quando Ele reina soberanamente no meu coração, no seu coração. E Santo Agostinho, ele disse o seguinte: o reino de Deus é a comunidade dos remidos, vivendo sob o senhorio de Cristo. Ele influenciou Lutero e Calvino. Então Agostinho influenciou com seus ensinamentos, influenciou ambos os reformadores. E isso aqui é uma verdade. O reino de Deus é a comunidade dos remidos, vivendo sob o senhorio de Cristo. Será que Jesus é o nosso Senhor? Vamos ter isso como uma verdade? Amém? Jesus é o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Louvado seja Deus. Principais elementos bíblicos sobre o reino. Então, no presente, Jesus disse: o reino está entre vós. Lucas 17, 21. Ele já reina em nossos corações, os corações dos salvos. Se você é salvo, Jesus já reina no seu coração. E se ele não reina, deixa ele reinar. Porque um convertido, de fato, tem Jesus como Senhor do seu coração. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. No futuro, o reino virá em glória na volta de Cristo. Venha o teu reino. E de forma pessoal, entrar no reino exige um novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Moral e ético. O reino é vivido em justiça.
paz e alegria no Espírito, Romanos 14:17. E de forma espiritual, não é político nem militar, mas atua no íntimo do ser humano. Então, se você deixa que o reino de Deus, ele viva, ele seja realmente um reinado na sua vida, você vai entender no íntimo do seu coração que Jesus realmente é o dono da sua vida. Amém. Tem uma música também, você fala, dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro. A Rosinha conhece. Quem mais conhece aqui? Tu és o dono, a Mantelli. Essa daí também é lá do tempo do ronco, como diz o outro, né? É lá quando existia ainda o Guaraná com rolha. Eu não peguei essa época do Guaraná com rolha, tá, irmão? Você pegou. Eu não peguei, não. Eu sou vou de táxi para cá, como diz o pastor Marcelo, né? Guaraná com rolha. Então, meus irmãos, que possamos viver uma vida regada no caminho do Senhor e que Ele seja o centro das nossas vidas. Que possamos aprender a orar. Como eu tenho que orar? Em comunhão com Deus, em santidade, em alinhamento com o reino de Cristo. Que Deus nos abençoe.